pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de ajustes e tolerâncias e agora a gente vai falar de um assunto bastante importante que é a consulta das tabelas de ajuste e tolerância. Então, uma das partes mais complicadas desse assunto é a consulta de tabelas. Então, estou fazendo essa videoaula aí para esclarecer diversos pontos que aparecem aí na consulta dessas tabelas, tá? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender por que essas tabelas foram criadas, tá, pessoal? Essas tabelas aí, elas foram criadas porque existem uma infinidade de tamanhos de peças que você pode trabalhar na indústria mecânica com o objetivo de ganhar precisão dimensional, tá? Então, vou citar um exemplo. Você tem uma peça pequena, tá? E essa peça pequena ela pode ter uma tolerância dimensional compatível com o tamanho dessa peça. E você pode ter uma peça grande, por exemplo, de um trator, e essa tolerância dimensional da peça pequena já não vai servir para essa peça grande. Ou seja, as tolerâncias dimensionais elas têm que ser compatíveis com os tamanhos da peça. Isto é, você tem que ter uma adequação para diferentes tipos de peças. Para esses tipos de peças, nós chamamos de grupos de dimensões. Então, cada grupo de dimensão vai ser compatível com uma tolerância de uma determinada peça, tá? Então, eu coloquei aqui um resumo aqui, tá? Mas eu não vou ler não, mas eu já expliquei basicamente é isso aí. Então, as dimensões nominais das peças, elas vão depender, aliás, a tolerância dimensional das peças vão depender do tamanho dimensional de cada uma das peças. Então, como eu falei para vocês, não faz sentido nenhum você pegar uma peça de um relógio e colocar a dimensão, a tolerância dimensional de uma peça de um avião, por exemplo. Então, não faz o menor sentido. Então é para isso que a gente vai consultar essas tabelas, porque eles dividiram, tá, essas tabelas todas em grupos de dimensões. A primeira tabela que a gente vai falar é essa tabela de IT, tá, que é a tabela chamada isotolerância. Então nós temos essa tabela aqui, que vocês podem estar observando que a isotolerância 1 vai ser um grupo de dimensão de 0 a 1 milímetros, a IT2 vai ser de 1 a 3, a IT3 de 3 a 6 e assim por diante, tá? Então vocês observem aqui que para cada uma dessas classificações de isotolerância, que é uma tolerância normalizada pela norma ISO, ela vai ter um grupo de dimensão que vai variar de 120 a 180 e cada uma tem uma classificação. Que a gente pode observar que são 15 classificações, tá vendo? Ó, que vai do IT1 até o IT14, tá? Os grupos de dimensões é aquilo que a gente comentou, são intervalos de dimensões. Então, de 0 a 15 é um grupo, de 16 a 20 é outro grupo. Então, esses grupos de dimensões, eles são intervalos de dimensões que a gente pode ter dentro das mais variadas peças, tá? A qualidade de trabalho também importa muito em ajuste e tolerância. E para isso a gente precisa saber qual a qualidade de trabalho a ser aplicada em cada uma das peças. Eu vou citar um exemplo. Se você fabricar peças pelo processo de fundição, vocês vão perceber que a qualidade superficial dessa peça é uma qualidade bruta. Ela não tem uma polidez, né? Ela não tem uma precisão dimensional, principalmente na parte externa. Mas peças fabricadas para a indústria CNC, por exemplo, são peças com a qualidade dimensional bem superior. E para isso a gente define esse grau isotolerância para essa numeração. Então, da número 1 a gente observa, da número 1 que é a mais precisa, né? E a número 16, que é a mais bruta. Então observem aqui na tabela que a gente mostrou agora há pouco. A IT1 é a mais precisa e a IT4, IT15, IT16
são as mais brutas, tá? Então olha aqui, ó, esses aqui são os graus de isotolerância da 01 até a 16, tá? Então olha aqui, ó, graus de precisão. Então quando a gente sabe que é IT de 0 a 1, então a gente está trabalhando com a mecânica de precisão, na ótica, na relojoaria. Essas pecinhas muito minúsculas, elas têm que ter uma precisão muito grande, tá? 1 a 4 é para calibre. Calibre, para quem não sabe, pessoal, são calibradores dimensionais, tá? Utilizados em metrologia, tá? São peças passa ou não passa que você utiliza lá na metrologia para verificar a precisão dimensional de algumas peças. 5 a 11 para peças que devem se acoplar, ou seja, um eixo vai entrar dentro de um furo ou vice-versa, tá? E 11 a 16 são para peças isoladas, tá? Olha aqui o grau de precisão, essa tabela também é interessante porque ela mostra o grau de precisão de acordo com o processo de fabricação. Então a furação vai ter de IT10 a IT11, fresamento e assim por diante, tá? Ok? A unidade de tolerância, é importante a gente saber qual é a unidade de tolerância, porque como a tolerância é uma medida muito pequena, ou seja, ela tem como base a unidade milimétrica, então essa unidade de tolerância, ela é geralmente utilizada, ela é simbolizada por esta pequena letra aqui, ó, que é uma letra grega, e significa micro. Essa unidade ela corresponde a 1 milhão de vezes menor do que um metro. Ou seja, você pegou um metro e dividiu em 1 milhão de partes, você vai ter então 1 micrômetro, tá? E também 1000 vezes menor do que o milímetro. Então você vai pegar 1 milímetro, dividir em 1000 partes, você vai ter então essa micrômetro, que é a unidade utilizada em ajustes e tolerância. A unidade de tolerância I, como a gente já comentou, é o micrômetro. Mas você pode obter ela através dessa fórmula aqui, que a gente não vai utilizar, essa fórmula aí, tá? Mas você pode obter através dessa fórmula aí, tá? Para a qualidade de tolerância IT5, a tolerância fixada é igual a 7 vezes I, tá? Então 7 vezes I é aquela fórmula ali que a gente não vai usar. Eu só coloquei ela como exemplo ali para a gente verificar. Pessoal, olha aqui que tabela também interessante que vocês vão utilizar para os graus de tolerância normalizado. Então você vai ter, por exemplo, aqui a qualidade isotolerância, que é aquela qualidade que a gente comentou agora há pouco. E aqui você vai ter os grupos de dimensões, tá? E aqui você vai ter os grupos de dimensões. E esses valores aqui que estão aparecendo é o valor I em micrômetro, tá? Então, observem que se você cruzar a linha com a coluna do grupo de dimensão, você vai ter então o valor micrômetro correspondente. Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo. O IT8 para um grupo de dimensão de 190 milímetros, ele vai estar aqui, ó, o grupo de dimensão de 190 milímetros. Cruza então a linha com a coluna, então você vai ter então 72 micrômetro, que é o valor do I, tá? Que é aquele I lá que a gente mostrou na tabela anterior. Deixa eu voltar lá, senão não fica claro. É esse valor aqui, ó, a unidade de tolerância I, tá? Ok? Beleza. Então agora a gente vai falar um pouco de campos de tolerância. Eu vou deixar isso para a próxima videoaula, senão fica muito comprido. Ok, pessoal? Então até